Hoje nós teremos uma fala sobre direito fraterno. Agora sim, Sandra, estou te vendo. Muito feliz em vê-la, por mais que seja neste formato à distância, mas a tua luz ela chega até aqui e acredito que vai iluminar a todos que terão o privilégio de ouvi-la hoje. Meu áudio tá perfeito. Eu vou apresentar, então, a professora Sandra, aproveitando que ela já está aqui, nós temos um grupo já aguardando a sua fala. É um prazer, então, realizarmos essa atividade sobre direito fraterno na disciplina de limites e possibilidades da mediação comunitária e popular, do mestrado em Direito da URI Santo Ângelo. Essa disciplina trabalha a mediação comunitária e tem o autor Elídio Resta, a partir da obra Direito Fraterno, traduzida para o português pela professora Sandra, como uma disciplina base da discussão. Então, hoje nós temos essa satisfação de receber a professora Sandra, que fará, então, uma fala sobre a obra e a teoria, a metateoria do direito fraterno, e, posteriormente, teremos uma possibilidade de dialogar com a professora. Eu quero cumprimentá-la, dizer que é uma satisfação, eu tenho um carinho imenso. A professora Sandra foi minha orientadora no pós-doutorado, e ela é o que simboliza aquele desejo que todos nós temos de orientadora, seja da graduação, mestrado, doutorado. E ela cumpriu isso para mim em todos os meus níveis. Eu fui ter a grata satisfação de encontrá-la no pós-doutorado, disse para ela que as coisas não acontecem ao acaso, e aquele foi o momento de nos encontrarmos, a vida me deu esse presente, e a professora Sandra simboliza tudo isso. Ela é aquilo que o Elídio nos traz de amigo da humanidade, de uma pessoa sensível, de uma pessoa que se preocupa com o outro, que abriga as pessoas junto de si, que dá essa cobertura. Ela é o guarda-chuva que nós nos encolhemos e nos buscamos sempre que é necessário. É alguém a inspirar. Tenho certeza de que vocês estão muito bem acompanhados hoje por ela. Professora Sandra, nós estamos com alunos da graduação do Direito da URI de Santo Ângelo, alunos do mestrado, alunos do doutorado, colegas professores da URI de Santo Ângelo, URI de Erechim, alunos da URI de outras unidades, de outros campi, ou seja, temos vários estudantes aqui participando, todos para ouvi-la. Seja muito bem-vinda, e a palavra é sua. Vou desligar meu microfone para não lhe atrapalhar. Ok, eu é que agradeço muito a bondade da Charlize, e somente alguém como a Charlize, tão bondosa, para me convidar para compartilhar com vocês, não? Se eu tivesse que definir uma palavra na minha relação com a Charlize, eu acho que nós duas vivemos um desencontro encontrado, não? Infelizmente, no mestrado, eu não pude orientar a Charlize, no doutorado também não, e no pós-doutorado a gente retomou uma relação de proximidade que tínhamos com pessoas em comum, e por pouco a professora Charlize não vai ser, não seria orientada por um outro professor, porque era um momento complexo. Bom, no final das contas, esses vários desencontros se aproximaram no encontro, em um dos encontros mais bonitos que eu já tive na vida acadêmica, porque a academia não pode continuar sendo esse lugar de disputas, este lugar que eu não compartilho, este lugar em que alguém tudo sabe, esse alguém é o professor, e o aluno nada sabe. Quer dizer, a universidade, como diz a própria palavra, é um lugar onde temos que nos encontrar, não? Onde temos que compartilhar, onde temos que dividir, não?
Então, acho que a Charlize representa muito do sentido, o que significa um encontro depois de tantos desencontros, não? O que são os contratempos, como vai dizer Elídio Resta, como vai dizer Elídio Resta, que nos auxiliam nesta nova vida. Não? Então, agradecendo o convite, dizer que é um prazer falar com vocês, a gente tem todas as melhores referências que se pode ter do programa de vocês, do curso de vocês, da atuação da Charlize. Então, a minha proposta é falar um pouco para você sobre a meta-teoria do direito fraterno, que a gente está revisando a tradução, junto com meus bolsistas do mestrado, Matheus e a Márcia, a professora Fabiana, junto com o graduando Bernardo, não? Que, na verdade, a gente não traduziu a última parte da meta-teoria do direito fraterno do livro, Direito Fraterno, que todos conhecem, vocês têm a versão dele em português, eu acho que a Charlize tem em italiano também. Eu, infelizmente, já não tenho mais a minha versão em italiano, porque eu fui passando e acabei ficando sem. E agora, quando fui para a Itália, no ano passado, quando se podia viajar, não tinha mais nova edição, eu tive que comprar um livrinho usado para poder rever a tradução, mas isso também tem um sentido, não? Como disse a professora Charlize, nada acontece por acaso. Por que Elídio Resta começa a pensar na fraternidade? Acho que é importante pontuar alguns aspectos, não? O professor Elídio, nos anos de 1968, ele participa de todo um grupo que discute como é que o direito vinha sendo discutido, como é que o direito vinha sendo aplicado dentro dos tribunais, não? E ele faz parte de todo um outro grupo, que discute o movimento do direito alternativo ou o uso alternativo do direito. Na verdade, Elídio Resta sempre foi um grande defensor dos fundamentos de uma decisão. O professor Elídio Resta sempre pergunta o que fundamenta uma decisão, como é que alguém decide aquilo que tem que decidir. Então, nos anos 60, ele participou de muitos programas, não, de muitos movimentos, não, e muitos programas de graduação discutindo essa questão. Aqui vem o direito, para onde vai o direito, o que serve o direito. Não, muito como um título do livro do professor João Batista Erkenhoff, que vai falar muito qual é o papel do direito frente a realidade que se vivenciava. Elídio Resta, nos anos 90, tem várias publicações, e ele escreve um livrinho que ele escreveu, que não é um livrinho que tem 300 páginas, é uma forma de dizer Certeza e Esperança. E neste livro, Certeza e Esperança, muitas pessoas começaram a dizer para ele, professor, em cima disso, eu me recordo que ele esteve aqui em Porto Alegre, num congresso que nós fizemos em 1996, depois ele foi para Florianópolis, num importante congresso de crítica ao direito, e a gente dizia para ele, professor, esse teu livro dá vontade da gente trabalhar com o direito, certeza e esperança, quer dizer... E ele dizia, bom, para que a gente possa ter alguma esperança, nós temos que ter algumas seguranças, mas nós precisamos projetar futuros também. E foi assim que ele começa a discutir a ideia de solidariedade e a ideia de fraternidade. Então, ele passou... Perdão. Ele passou... Desculpe.
professor Elídio, então, passou um tempo da vida dele, não, perdendo tempo, como ele diz, para ganhar tempo. E aí ele ficou discutindo qual é a diferença entre solidariedade e fraternidade. Então, ele buscou em diversas constituições, em diversos escritos, e ele chega a uma conclusão que ele levou muito tempo para chegar a esta conclusão, não é que são ideias que surgem do nada. Para a gente, depois que a ideia está formulada, parece muito simples, não? E ele chegou à conclusão que a solidariedade ela é extremamente importante, porque ser solidário com o outro é uma forma de agir e interagir com o outro. Mas o professor Elídio diz, não é suficiente agir e interagir. Eu preciso agir, interagir para transformar. E foi neste sentido que o professor Elídio disse, bom, a palavra fraternidade pode ter um outro significado, ela pode agregar a ideia de solidariedade, a ideia de hospitalidade dentro deste contexto maior. Então, o professor Elídio começa a trabalhar com a ideia de fraternidade, desculpa, Charlize, a professora Luciana Barzotto está pedindo para entrar na nossa sala, nessa sala, eu não sei se esse evento é aberto ou não. Sandra, ela tem o link? Eu não sei. Eu compartilho, vou colar ele aqui. Eu mandei agora para ela. Tá. Ela tem. Bom, então o professor Elídio, ele vai dizer, a palavra solidariedade, ela é uma boa palavra, mas tem um fundamento muito maior quando discutirmos toda a questão de como é que eu me envolvo neste processo, ou seja, o agir, o interagir para transformar. Mas para transformar o quê? Para transformar como? Quais são os mecanismos que eu vou utilizar, não, para que o direito realmente tenha um novo papel? E aí Elídio Resta começa a pensar seriamente na palavra fraternidade. Claro que ele não foi o único no mundo a falar a palavra fraternidade. Nós falamos muitas palavras, mas nem sempre nós temos o significado adequado da palavra. O professor Elídio vai discutir muito com um autor chamado Stefano Rodotà. O professor Rodotà, que vocês já devem ter ouvido falar, ele trabalhou muito com direito e tecnologia, morreu tem 2 anos, mas o professor Rodotà, também um professor de esquerda, se candidatou inclusive a prefeito de Roma e não venceu, porque ele se vinculou àquele movimento daquele cômico, o Cinque Stelle. E o professor Elídio e o professor Rodotà discutiram muito esta questão de qual o melhor conceito, não? Infelizmente, o professor Rodotà faleceu antes dos dois chegarem a um consenso, e aquilo que Elídio Resta chama de fraternidade, Rodotà chama de solidariedade. Por que eu estou chamando a atenção disso? Talvez, Charlize, para os alunos da graduação, seja um tema um pouco chato, não? Porque, bom, a gente está querendo aprofundar um pouco mais do tema, e claro que eu não vou falar do que tem no livro, porque o livro vocês já leram. Então, se estiver ficando muito cansativo, me avisem que eu pulo um pouco as etapas, não? Mas eu queria apenas dizer que a palavra fraternidade,
ela foi muito pensada, muito vinculada a outras ideias, como solidariedade, como hospitalidade, não? E Elídio Resta começa, então, como ele diz sempre, perder tempo com as palavras e pensar que palavras poderiam estar envolvidas nesta discussão. Então, quando ele fala em fraternidade, ele vai ver que outros professores também já estão falando. Por exemplo, o professor Antônio Baggio, que está no Instituto Sofia, não, na Itália também, mas o professor Antônio Baggio dá um sentido para a fraternidade um pouco diferente que dá o professor Elídio. Atenção, não tem um aspecto melhor ou um aspecto pior do que o outro. Cada autor segue a sua linha, não? Então, o professor Baggio, que tem um vínculo muito forte com a professora Luciana Barzotto, aqui do Rio Grande do Sul, com o pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina, com a Joselaine, com a professora Olga, com vários professores muito interessantes, com o pessoal do Sergipe, com a Clara Machado, o professor Antônio Baggio vai falar muito mais no princípio da fraternidade e vai falar como um princípio mais vinculado, mais vinculado a todo o movimento religioso, a toda forma de perceber o outro. Nós temos também um outro importante professor que está trabalhando com a fraternidade, que é o professor Paulo Cunha, Paulo Ferreira da Cunha, que é um professor português, e ele começa a ver como é que esta palavra foi sendo constitucionalizada, não? Então, a palavra fraternidade e as teorias sobre fraternidade, elas são diversas, mas elas têm o mesmo significado, é de ver o outro. De ver o outro como? Quais são? O que me permite ver o outro, não? E aí, as teorias convergem nesse sentido, dizendo, eu preciso ver o outro como um outro eu. E onde é que eu vou buscar esses fundamentos? Um dos primeiros fundamentos que Elídio Resta busca é neste autor que vocês todos conhecem bastante bem, Rudolf von Ehring, não? Quando ele traz a finalidade do direito. O Rudolf von Ehring, que grande parte de vocês conhece pelo livro A Luta pelo Direito, ele vai dizer, a sociedade sou eu nos outros, quer dizer, a sociedade é também aquilo que eu construo para a própria sociedade. Então, o professor Elídio, ele vai buscar, neste fundamento de Ehring, a ideia de sociedade. Não é que a sociologia não tivesse oferecido pressupostos adequados para ele discutir o que era a sociedade, mas o professor Elídio queria alguma coisa a mais. A sociologia tradicionalmente define a sociedade como um conjunto de indivíduos que agem e interagem e mais ou menos para por aí, não? Quer dizer, várias outras definições, se a gente pensar, por exemplo, em John Rawls, nós vamos ver a ideia de uma sociedade justa. Elídio Resta também não quis trabalhar com o conceito de justiça, porque ele vai concordar neste aspecto com Luhmann, quando ele diz, justiça é um conceito de ordem moral, não? O que é justo para mim pode não ser justo para o outro. Então, se eu vou trabalhar com a ideia do universalismo da fraternidade, eu tenho que ter um outro enfoque. Por isso que o professor Elídio Resta não fala no princípio da fraternidade, como fala o professor Antônio Baggio. Elídio Resta vai falar na perspectiva da fraternidade, vai falar na abordagem da fraternidade, e a grande preocupação de Elídio Resta é dizer por que a fraternidade ficou esquecida. Por que a fraternidade não apareceu nas grandes discussões do século XX, do século XXI? Por que a fraternidade ficou escondida nas masmorras da Revolução Francesa?
É essa expressão que ele usa, não? E ele vai dizer, porque a fraternidade é a prima pobre, aquela prima que vem do interior e que eu não a reconheço como minha parente, porque ela se veste diferente, porque ela fala diferente, porque ela não tem a mesma estrutura que eu tenho, etc. e tal. E Elídio Resta vai dizer o seguinte, a fraternidade deve ser uma grande desveladora de paradoxos. Bom, e aqui Elídio Resta desacomoda todo e qualquer estudioso. O que significa desvelar, não, os pressupostos que eu tenho escondido, as minhas prenoções, os meus prejuízos. E Elídio Resta aproveita esse desassossego dos seus alunos, esse desassossego das pessoas com quem ele diz, com quem ele trabalha, e ele vai dizer, é preciso reconhecer o meu limite interno para ver a minha possibilidade. Ele vai falar sempre do duplo jogo, não é o jogo do limite, que não me permite, mas ao mesmo tempo que não me permite, me faz avançar através das possibilidades que o próprio limite apresenta, não? Então, um exemplo que eu acho que é bem interessante quando ele explica esse desvelamento de paradoxos, ele fala sempre no racismo, né? Se tu perguntar para qualquer pessoa, tu é racista? As pessoas vão dizer, não sou racista, imagina, ninguém é racista. Só que quando nós estamos caminhando por uma estrada, não, por uma rua, melhor dizendo, estrada é muita expressão que o próprio professor Elídio usa, e nós vemos um negro, não, se está ficando noite, ou se está dia e nós estamos meio sozinhos, nós atravessamos a rua, porque nós temos um estereótipo, o negro é sempre aquele que vai nos roubar, é sempre alguém que vai nos fazer mal. Então, Elídio Resta vai nos dizer, não adianta nada eu ser solidária com os pobres, não, participar de campanhas, auxiliar, se eu não faço nada para transformar essa realidade. E se, quando eu vejo uma pessoa que é diferente de mim, eu me afasto. Elídio vai dizer, as diferenças, elas precisam aproximar, mas a primeira questão que eu preciso fazer para trabalhar com a metateoria do direito fraterno é vê-la como desveladora de paradoxos. E qual é o primeiro paradoxo que eu tenho que ver? É o meu paradoxo individual. Quem sou eu? Como eu faço? O que eu ajo? O que eu estou levando adiante? Então, a metateoria do direito fraterno, que vai ter esse nome de metateoria somente agora, nos últimos anos, porque antes o professor Elídio mantinha sempre a expressão direito fraterno, mas gerou muitas confusões. O direito fraterno é como se tivesse que existir um outro direito, enquanto não é esta percepção que se dá, não. Então, o professor Elídio Resta vai dizer que o primeiro aspecto é ver as minhas limitações internas. Eu só vou poder ser uma boa professora, uma boa esposa, uma boa mãe, uma boa tia, uma boa cidadã, se eu primeiro reconhecer as minhas possibilidades. E para não ficar tão deprimida, só vendo os meus limites, aliás, para não ficar tão deprimida, só vendo meus limites, é preciso ver, ao mesmo tempo, as possibilidades. Por isso que limite e possibilidade fazem parte deste jogo. Então, a primeira parte, assim, da minha fala era reportar um pouco essa ideia que Elídio Resta vai usar da fraternidade, dizendo que alguma coisa que ficou escondida, que ficou esquecida, e que não foi por acaso. Esse esquecer fraternidade gera o que ele vai chamar, no primeiro capítulo do livro, e eu já vou para o livro, um contratempo, não? E é isso que é a fraternidade. Ela vem no contratempo. Parece que não é o tempo da fraternidade. É exatamente por isso que nós precisamos resgatar a fraternidade. Elídio Resta, quando trata de toda essa reflexão, não, se fraternidade, se solidariedade, como envolver um conceito com o outro, ele vai trabalhar com um autor que eu gosto muito também, que vocês também devem conhecer, que é Guido Calabrese.
Guido Calabrese, um italiano que foi para os Estados Unidos, foi ministro da Corte Suprema nos Estados Unidos, e ele escreveu um livro que se chama Escolhas Trágicas. E Elídio Resta vai dizer, quando eu penso em solidariedade e fraternidade, eu tenho que pensar na tragédia do humano. E qual é a nossa tragédia afundante, vai dizer Elídio Resta? A nossa tragédia é de que nós pensamos que basta ser humano para ter humanidade. E a humanidade do ser humano é alguma coisa que vai se construindo ao longo do processo. Então, Elídio Resta vai usar muito algumas ideias do professor Guido Calabrese, até separei aqui algumas ideias para não deixar de falar para vocês, que serviram de base para a metateoria do direito fraterno. O primeiro é que é necessário pensar em novos campos de estudo, em novas formas de atuação do operador do direito. Por quê? Porque se até a década de 80 bastava dizer que o direito, aquilo que está na lei, é a aplicação dos códigos, nós vamos ver que na época, entre aspas, pós-moderna, não, ou no período neoliberal, no período de globalização, nós vamos ver que o direito tem uma abrangência muito maior. Nós vamos ver que o direito tem uma função muito diferente de simplesmente aplicar ou não aplicar a lei. Até porque, se fosse tão simples assim, não precisaria uma pessoa, como diz Elídio, de carne e osso. Não, bastaria um computador que decidisse. Então, Elídio Resta vai dizer, quando nós pensamos ser fraternidade, ser solidariedade, é preciso pensar nos novos campos de estudo, nos conflitos sociais e nas ambivalências que esses conflitos sociais têm. Por exemplo, nós temos uma abundância de terras e, ao mesmo tempo, nós temos uma falta de terra. Vocês que vêm de toda uma região de grandes latifúndios sabem muito bem disso, quer dizer, nós temos uma abundância de água no Brasil e nós sofremos com uma seca. Então, Elídio vai trabalhando sempre com este jogo, não? Quando ele fala, nós temos alguns argumentos, limites da vida do direito. Quando o direito tem que decidir quem é que vai para a UTI, se são as pessoas que estão na fase final do coronavírus ou se são as pessoas que estão na fase inicial, nós temos uma escolha trágica, nós temos novos limites impostos para o direito. Questões que o direito não decidia, o direito passa a decidir. E neste passar a decidir, tem toda uma situação muito mais complexa, que é o que nós temos que falar. Quer dizer, nós vivemos, vai dizer Elídio, concordando com Guido Calabrese, um período de escolhas trágicas, não? Dou o leito da UTI para quem tem uma expectativa de vida maior, ou dou para uma pessoa que tem menos vida, não? Menos tempo de vida, teoricamente, não? E o professor Elídio vai, junto com Guido Calabrese, perguntar quais são as novas formas que o direito tem de decidir. E Elídio Resta, junto com vários outros professores, passam, sempre lá na década de 90, a discutir todo o processo de constitucionalização da América Latina, não? E eles ficam admirados, os europeus ficam admirados, que as nossas constituições, elas são muito avançadas, não? Muito avançadas, isso não é positivo ou negativo, mas elas trazem todos os direitos elencados, não? E nós vivemos numa situação de absoluta miséria. Então, eles vão discutir muito com um outro professor que se chama Alberto Febraio, a ideia de que a Constituição está muito mais imbuída de valores do que efetivamente de direitos. Porque quando eu digo todos têm direito a determinadas questões, a determinados quesitos, e eu não coloco um plano organizativo de como isso vai se dar, é como se esses direitos não existissem. Então, Elídio Resta,
ainda preocupado com um dos primeiros paradoxos, não, ou uma das primeiras ambivalências, de que a gente pensava que bastava ser humano para ter humanidade, ele vai dizer, como é que nós fazemos essa escolha? Como é que nós resolvemos os conflitos? E Elídio Ressa vai dizer, nós resolvemos conflitos gerando novos conflitos e novos conflitos trágicos. Nós resolvemos a violência com novas violências. Alguma coisa tem que modificar nesse cenário. E aí que ele busca a ideia de amizade, que vem lá de Aristóteles, não a relação com o outro, e que ele busca a ideia da amizade, da inclusão universal. Mas ele vai dizer, como é que eu vou fazer, como é que vai se dar este processo? Não, de ver o outro como eu, o outro eu, de ver a amizade, de ver o diferente. Freud vai lembrar, existe o irmão inimigo, como é que eu resolvo isso? E Elídio Ressa vai dizer, através de pactos, através de acordos, através de mediação, através de conciliação. Quando Elídio Ressa dá a esta importância a fraternidade, não como alguma coisa que vai mediar, que vai conciliar, que vai pactuar, ele sempre diz, atenção, eu não estou pactuando ou fazendo acordo somente com os iguais, com os amigos. E aí surge, então, a ideia do professor Elídio, não, começam os seus primeiros escritos a respeito deste livro, que é o livro que vocês leram sobre a fraternidade, não? E ele diz, nós discutimos muito sobre liberdade e igualdade, fraternidade nós deixamos de lado. Por que será que deixamos de lado, não? E ele vai dizer, o direito fraterno, ele não esconde os paradoxos, muito antes, pelo contrário, ele quer evidenciar os paradoxos do próprio direito. Isso está lá no prefácio. Não é por nada, e eu já vou devolver a palavra para vocês, porque acho que a ideia é muito mais vocês me fazerem perguntas a respeito do livro do que eu ficar dando respostas, mas esta ideia de que o paradoxo não pode ser escondido, mas que ele deve ser desvelado, não, partindo de escolhas trágicas, partindo da reflexão inicial da metateoria do direito fraterno, que é, não basta ser o homem para ter humanidade, não, depois Elídio Ressa vai retomar a Hannah Arendt e vai dizer, a humanidade é humana ou desumana na própria humanidade, então se eu desrespeito os direitos humanos é porque ao mesmo tempo eu posso respeitá-los. Então não é por nada que no primeiro capítulo do livro, do Direito Fraterno, ele vai falar dos contratempos. E ele pergunta, junto com o Freud, se a modernidade pode sobreviver. No meio tem o capítulo sobre civitas máximas, não. Mas a pergunta fundamental é, a humanidade pode sobreviver? E ele vai dizer, o questionamento fundamental é esse. Podemos matar? Não, não podemos matar. Mas matamos. Mas matamos. Olha o número incrível que nós estamos tendo de violência. Quando Elídio Ressa pensa como é que eu vou trabalhar a lei da amizade, como é que eu vou pactuar, como é que eu vou fazer acordos, como é que eu vou mediar, Elídio Ressa vai dizer, eu tenho que buscar formas não violentas. E aonde ele vai encontrar o conceito para não violência? Em Gandhi. Em toda a teoria de Gandhi da não violência, que resumidamente Gandhi vai dizer, o povo indiano não sabe da força que tem, mas a força não está na violência, está na não violência. E é nisso que Elídio Ressa vai trazer o segundo capítulo, quando ele fala da lei da amizade. Não? Então, assim, o que é a lei da amizade? Primeiro, a metateoria do direito fraterno, ou direito fraterno, espero ter deixado evidenciado, não é um outro direito, é a forma de análise do tal direito, os pressupostos que nós utilizamos para decidir o direito atual. Então, no segundo capítulo, ele vai tratar da lei da amizade.
E a última parte do segundo capítulo são os códigos fraternos, que são os códigos que nos aproximam, não? Onde ele vai falar também nos cristais de massa. E aí tem um outro livro que é muito interessante, que é de Elias Canetti, que o professor Elídio usa muito. A gente tem que aproveitar que está na casa da gente e mostrando os livros para vocês de verdade, que é Massa e Poder, não? Embora uma biblioteca bastante bagunçada. Outro dia eu falava com o professor Ferraioli, estou fazendo a tradução de um livro, de um artigo dele agora para o Comped. O professor Ferraioli vai estar na abertura do Comped falando sobre a Constituição da Terra. Eu disse, ai, professor, que vergonha, a biblioteca tão bagunçada. E o professor Ferraioli diz, biblioteca que se presta tem que estar assim, biblioteca certinha porque ninguém mexe nela. Então, eu achei uma ótima desculpa e não me preocupo em arrumar a biblioteca. Mas este livro, voltando, de Massa e Poder, tem um ponto em que o Elias Canetti, ele escreve lá, 1922, parece que é a primeira edição deste livro, se não me engano, e ele vai falar sobre o período da peste negra, das grandes epidemias, e ele nos diz coisas que são fantásticas e que servem muito para os dias atuais. Quando ele conta que bons e maus todos morrem ao mesmo tempo. Claro que tem uma ambivalência. Por exemplo, a Covid-19, nós sabemos que é uma doença, uma desgraceira que aconteceu na humanidade, também não é por acaso, na minha opinião. Aconteceu e primeiro atingiu os ricos que podiam viajar de um lado para o outro. Mas é muito interessante a gente pensar quem foi a primeira pessoa que morreu no Rio de Janeiro. Foi uma empregada doméstica. Não? Eu acho que isso nos diz alguma coisa. Então, este é um outro livro que é fundamental para o texto que o Elídio Resta trabalha. Escolhas Trágicas, eu não sei onde é que está, acho que eu emprestei, mas é um outro livro que ele usa bastante. O terceiro capítulo ele vai falar da inimizade, da humanidade e das guerras. E aqui o professor Elídio Resta diz, nós temos que parar de apostar na guerra, está na hora de apostar na paz. Não? Então, enquanto a gente fica criando pesquisa, inventando projeto, não, inventando uma série de coisas, pensando quais os melhores instrumentos, não, como é que eu vou evitar toda esta onda terrorista que nós temos, por que nós não pensamos nas formas preventivas de prever a própria paz? Quer dizer, o que significa a educação pela paz? Vocês devem estar acompanhando tudo o que está acontecendo nos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos são imperialistas, são exploradores, são tudo isso eu concordo com vocês. Mas será que se justifica a violência de terem matado um homem negro? Será que se justifica toda essa outra violência de quebrar vitrines, de arrombar, de saquear, etc. e tal? Quer dizer, como seria pensar na perspectiva inversa? O professor Elídio Resta vai recomendar sempre que nós pensemos nas coisas que não têm importância. Assim como pensava o nosso grande poeta do Mato Grosso do Sul, Manuel de Barros, ele diz, somente as palavras feias servem para a poesia. Elídio Resta vai dizer, serve para um bom projeto de pesquisa aquilo que está lá escondidinho, que não tem muita importância, não? Outro dia, acho que comentava com a Janaína e com a Janaína e com a Charlize, que são as minhas duas queridonas, as minhas primeiras pós-doutoras, não? Duas pessoas que me acompanham desde muito tempo, não somente academicamente, mas afetivamente também. Eu comentava que eu escrevi um texto e mandei para o professor Elídio Resta para a gente publicar conjuntamente. Ele também escreveu uma parte, não? E ele me mandou uma mensagem de volta que eu gostei muito. Ele disse, Sandra, o segredo do teu artigo é a vontade de fraternidade. Então,
vocês, quando apresentam o problema de pesquisa de vocês, vocês têm que pensar qual é o segredo deste meu problema, o que tem por trás dele, porque não é o problema aparente que vocês vão pesquisar o que tem lá escondidinho, não? Quando Elídio Ressa escreve um outro livro, que é sobre Le Matzerize, eu acho que a professora Luciana, pelo menos eu vi que ela tinha entrado aqui rapidinho, eu vi a mensagem. Matzerice são as coisas que a gente carrega sempre com a gente. Elídio Ressa vai dizer, o meu problema de pesquisa são sempre as coisas que eu trabalho com elas. E é isso que ele vai dizer, então, neste segundo capítulo, a inimizade, a humanidade e a guerra. E ele vai dizer da necessidade de scommettere sulla pace, isto é, apostar na paz, apostar na não violência. O terceiro capítulo foi o capítulo que mais emocionou o então professor Ernst Grau. Ele não era ainda ministro do Supremo, agora ele está inclusive aposentado, quando faz o prefácio do professor Elídio Ressa, porque Elídio Ressa fala numa Constituição sem inimigos. Como se não bastasse isso, o professor Elídio Ressa vai falar uma Constituição sem povo, mais do que isso, direito contra os poderes, a identidade e a sua própria carta. Então, neste capítulo, o professor Elídio Ressa vai dizer o direito tem que se ocupar de uma inclusão universal. Quer dizer, o Estado não pode ser o soberano que me oprime. É preciso pactuar conjuntamente. Vejam bem, tudo isso que eu estou falando, Elídio Ressa vai usar lá no primeiro capítulo, no primeiro e segundo, ele vai usar uma expressão que é os canteiros kelsenianos. E atenção, na primeira tradução que eu fiz a primeira tradução em 2013, eu conhecia um pouco da metateoria do direito fraterno, mas não conhecia tanto quanto hoje, assim, depois de muitas leituras eu conheço. Eu, na época, eu traduzi, em vez de canteiros kelsenianos, como estaleiros kelsenianos. Mas eu acho que a melhor expressão são os canteiros kelsenianos, ou, como a gente vai trabalhar, os canteiros da fraternidade. Onde é que a fraternidade existe? Onde ela se dá? Ela é improvável e, por isso, ela é uma aposta. Mas se ela é improvável, ao mesmo tempo, ela é provável. Não? Depois, no quarto capítulo, que eu imagino que é o que vocês mais trabalharam, que é a ideia do decidir, do conciliar e do mediar. Oi, Sandrinha. Como? Oi. Olá. Olá. Está falando contigo, Sandra. Quem? Como é que... André Copete. Alô? Oi, André. Satisfação tê-lo aqui com a professora Charlize no nosso programa. Ai, André, querido, muito obrigada pelo convite. Adoro sempre participar com vocês. Tu sempre mora no nosso coração e aqui tu tem um lugar especial. Ai, obrigada. Eu gosto muito de vocês. Muito, Tá muito. bom. Beijo para ti, um beijo para a Charlize, para todos os alunos. Nós vamos trabalhar no Sucupira agora para ver se fechamos aqui o negócio. Não, hoje de manhã eu estava sem acesso. Sim, beijo. Beijo, obrigada. Bom, então, o professor André, por exemplo, Copete, é um exemplo de que é possível compartilhar, que é possível compactuar. Eu não vejo o professor André, tem 1 ano e pouco, nós trabalhamos juntos num dado momento, mas compartilhar, quer dizer, o compartilhar é a disponibilidade de uma... 5 produções. Então, Acho que está dando uma microfonia. Bom, eu estava, só voltar aqui para a ordem, a gente já estou passando do tempo. Sim. No conciliar e no mediar, que eu acho que são os capítulos fortes, não, que vocês trabalharam, que vocês trabalharam bastante. Aqui, gente,
O último ponto, para mim, é o mais importante, é a sabedoria do mediador, la sapiência del mediatore, isto é, quem é que vai mediar? Como é que eu estou disposto a estar entre, a participar deste processo? E quando ele traz, neste quarto capítulo, que eu acho que é o último capítulo de vocês, porque os outros dois nós estamos agora em fase final de tradução, ele vai dar a importância do significado das palavras. E ele vai dizer, o juiz diz a última palavra. E aí todo aquele questionamento inicial que nós fizemos, quais são então os fundamentos dessa última palavra? O livro, gente, ele tem mais 2 capítulos que nós vamos trazer agora nessa nova edição, que é um livro, 2 capítulos. O primeiro se chama Mettere a bando. Hoje, ao meio-dia, a gente discutiu muito com o professor Elídio como traduzir, porque mettere a bando significa banir, mas também pode significar estar junto no bando, não? Então, são 2 capítulos que eu acho que quem não tem a edição italiana não conhece, e ele vai dizer quais são os lugares de separação. E aí eles falam nos inimigos e nos criminosos, não? E Elídio Resta vai dizer, se eu quero trabalhar com fraternidade, eu tenho que romper o código amigo e inimigo. Eu tenho que substituir esse código muito trabalhado por Carl Schmitt, não? E ele vai trabalhar sempre com a ideia, lembram, do fármaco grego, não? Do veneno e do antídoto. E ele vai perguntar, qual é o posto do rei? E aqui também uma dúvida que a gente está discutindo com o professor, porque ele fala do posto do rei, que pode ser o posto do réu também, o lugar do réu ou o lugar do rei, não? E o último capítulo, que é Inimigos, Criminosos e Arrependidos. Esse último capítulo do livro, ele vai tratar muito da experiência que ele teve com os arrependidos de justiça, como é que se chama? Como é em português? Os arrependidos de justiça, gente, quem confessa os crimes para reduzir a pena. As pessoas que... Tem uma expressão, pelo amor de Deus. Arrependidos de justiça. Eu confesso, aqui está na nossa... Não, eu confesso o meu crime e aí eu tenho uma redução da minha pena. Eu sou um delator. Eu acho que é delator, Guilherme. Algo assim. Eu ia falar de delação premiada. É nesse sentido. Então, o professor Elídio vai falar de como lidar com essas pessoas. Esse é um pouco o livro, mas assim, Charlize, 2 minutos, eu te juro que são 2 minutos. Então, outra coisa, é muito difícil ler o livro Direito Fraterno sem ler a história e todas as observações que já fez há muito tempo Eugênio Ehrlich, quando trabalha com a ideia do direito vivo. Ele, de resto, tem um livro que está muito bem traduzido para o português, que é o Direito Vivente, e onde ele vai dizer o direito é o direito das comunidades. Então, as obras de um autor, gente, a gente nunca pode ler uma só, a gente tem que ler e ir tentando entender qual é o emaranhado que as coisas acontecem, que as coisas se dão, né? Então, Elídio Resta vai dizer, quais são, então, de modo muito geral, os pressupostos do direito fraterno? Ele vai dizer, é um direito jurado conjuntamente, é um direito, e aqui outra palavra que a gente está discutindo com ele, é um direito codividido, é um direito com quem eu divido e eu faço uma aposta. Por isso, Elídio Resta, e aí vem a segunda observação, é um direito livre da obsessão de uma identidade que necessita de uma legitimação. O terceiro é a ideia de que a humanidade é o lugar comum. Não esquecendo daquilo que eu falei lá no início, não basta ser homem para ter humanidade. Um outro pressuposto,
que ele vai colocar como fundante da ideia do direito fraterno é exatamente essa, não? Não basta ser homem para ter humanidade. Isso é o que ele fala. E como é que eu vou me desconstruindo ou me reconstruindo? Aqui ele fala do etnocentrismo, do eurocentrismo, não? Depois ele propõe também uma eliminação do jogo amigo e inimigo, porque o direito fraterno tem que ser não violento. E ele diz mais, o direito fraterno é contra os poderes de todos os tipos, de uma maioria, de um Estado, de um governo, que se propõe a dominar a nua vida. Aqui vem Agamben. Vocês vejam que lendo Elídio Resta, a gente tem que conhecer um pouquinho dos outros autores para entender a profundidade que ele quer dar, não? É um direito inclusivo, é um direito que aposta na diferença. E ele termina o livro, não, dizendo que ele aposta na fraternidade, que a fraternidade é uma aposta, e quando eu tenho uma aposta, eu me envolvo para que ela, de fato, aconteça. Charlize, querida, não sei se pude trazer um pouco da teoria, mas a ideia é ler e ler e ler e reler e ver o que tem, qual é o paradoxo que nós precisamos desvelar. Agora eu fico à disposição para os questionamentos. Obrigada, Sandra. Acredito que tenhas conseguido, de uma forma fantástica, nos trazer justamente esse desassossego que o Elídio e que tu trouxeste na fala, ao pensar no direito fraterno, para explicar a forma de aplicação do direito, de trazer justamente essa necessidade de uma relação de certeza e esperança. E percebo que nossa própria caminhada enquanto sociedade, muito nos abraçamos da certeza, por meio das normas jurídicas e da sua aplicação, e perdemos, por vezes, a esperança. Esse cenário se visualiza em toda essa passagem de evolução nossa, enquanto sociedade, enquanto humanidade. O momento atual que vivemos, ele reproduz justamente isso. Iniciamos essa disciplina com a obra Porque a Guerra, do Einstein e do Freud, a troca de cartas, e isso é retomado pelo próprio Elídio, e aqui tu fechas a fala justamente dizendo que essa é a nossa aposta, a fraternidade, ela é a aposta, e recupera, então, as nossas esperanças de acreditar na possibilidade de nós termos um código fraterno, de restabelecermos estes valores para salvar a própria humanidade. Então, com isso, eu quero abrir o espaço. Eu sei que tem muitos alunos que já fizeram a leitura da obra, nós temos aqui um público grande que pode aproveitá-la, então, para fazer esses questionamentos, e por isso eu deixo, então, o espaço aberto. Boa tarde a todos, em especial a prof. Sandra. Gostaria de parabenizá-la pela fala. Eu acho que eu e todos aqui estamos emocionados com a paixão na sua fala, na sua forma de falar de uma teoria, de falar de autores. Dá para ver que não é apenas um trabalho, mas sim algo que você realmente acredita. E isso é inspirador, mínimo inspirador. Até brinquei com a prof. Charlize de, vamos trazer a prof. Sandra para a banca, né? Porque é uma professora com muita capacidade e domínio do assunto. Fazendo a leitura do livro e escutando a sua fala e conversando anteriormente com os colegas, eu tive alguns questionamentos e talvez a senhora possa me ajudar a dar um norte para eles. Mas o principal, assim, que eu fiquei me questionando é como relacionar o direito fraterno com os movimentos migratórios atuais, em especial os movimentos migratórios forçados, tendo em vista que o Brasil, sim, tem uma legislação considerada exemplar, ela é uma legislação muito bem formulada, mas a sua prática não é tanto assim.
considerando também todo o mito da democracia racial no Brasil, a questão dos 3 rios que o Florestan Fernandes traz, que somos um país miscigenado e que, por isso, abraçamos a todos como irmãos, considerando toda essa perspectiva. E também a legislação brasileira como um todo de não efetivar esse direito que ela mesmo dispõe nos seus livros, nos seus textos. Como a senhora vê o direito à fraternidade nesse contexto de migrações, de povos que buscam o Brasil um lugar de refúgio? Desculpe, eu não sei quem é o nome da pessoa que falou. Stephanie. Stephanie, bom, primeiro, muito obrigada. Eu acho que, assim, sabe o que me inspira e que me dá vontade de seguir estudando, lendo? São vocês, são os alunos, são as pessoas que se debruçam também sobre um livro tão difícil como esse, porque não dá para dizer que o livro do Elídio seja um livro fácil, não. Vejam que eu... quase 8 anos depois da primeira tradução, ainda tenho dúvidas sobre algumas palavras, então não é um texto fácil. Tu sabes, Stephanie, que esta tua pergunta, ela é muito apropriada, porque o Elídio Resta, ele fez muitas palestras sobre migração, mas ele escreveu muito pouco sobre migração. Mas tem uma passagenzinha lá no final, no capítulo 7, por um direito fraterno, que ele diz uma coisa que eu gosto muito e que refere muito o que tu está dizendo. Quer dizer, nós temos uma boa lei. Será que a nossa lei é boa mesmo? Não? O que a gente define como uma boa ou uma má lei? Eu vou me permitir ler, são 2 frases somente. Ele está dizendo o seguinte, primeiro, quando ele trata do direito fraterno, ele diz, o passo não é fácil, não, apostar na fraternidade não é uma coisa fácil, desviar o código tradicional do amigo-inimigo e liberar-se daquela política obsessão da divisão não é um processo fácil. Então ele fala um parágrafo todo sobre essa relação amigo e inimigo, Stephanie, e ela fala o seguinte, ó, vale para todos os exemplos das legislações sobre imigração, onde pavorosamente a inimizade se reapresenta. E aquilo que as novas inquietações entre guerra e direito se apresentam. Então, Elídio Resta vai dizer, quando nós temos leis sobre migração, como é que essas leis de fato foram feitas? O que realmente elas trazem? Porque a fraternidade, ela me permite, ela tem a função de desvelar paradoxos. Escavar, ele vai dizer, ele usa essa expressão, escavar lá no fundo e na profundidade do meu eu, na profundidade da própria sociedade para ver o que tem. Então, eu acho que a fraternidade, ela se apresenta como uma das melhores teorias, não, para analisar a situação hoje da migração. Mas eu acho que a gente tem que juntar um outro item quando nós falamos de migrantes. Eu tenho 2 alunos que estão trabalhando sobre esse tema e eu tenho discutido muito com eles isso. Agora vai sair, inclusive nesse livro sobre a pandemia, vai sair um artiguinho sobre isso. Porque quando nós falamos em migrantes, tu mesmo falaste, Stephanie, os que têm problemas, as migrações forçadas, etc. e tal. Eu acho que nós temos que agregar um conceito muito desenvolvido aqui no Brasil, pela professora Cláudia Lima Marques, que é a ideia de hipervulneráveis. Não é somente vulneráveis, mas hipervulnerabilidade. Eu e a Charlize temos um casal conhecido em que o marido foi morar em Córdoba. Ele é um migrante, saiu do Brasil, foi para a Argentina, e nesse seu processo de migração, ele recebeu recursos da empresa, que ele saiu de um lado para o outro, não, para mobiliar a casa.
A esposa desse nosso amigo estava tão desesperada que ela disse, com o dinheiro que deram para a gente mobiliar a casa, eu posso mobiliar toda uma favela que existe em Córdoba ou em qualquer outro lugar. Então, acho que quando a gente fala em migrantes, a gente tem que agregar, e eu não sei, vocês também estão trabalhando com esse conceito, me ajudam a pensar, a hipervulnerabilidade. Não significa uma perspectiva assistencialista, não. Significa reconhecer o lugar onde eles estão. Então, a fraternidade, ela vai dizer assim, existe o outro, que pode ser meu inimigo. Como é que eu supero isso? Inimigo ou o diferente? Como é que eu vou aceitar essas diferenças? Porque se eu entender as fronteiras como lugares, como canteiros kelsenianos, não? Ou como canteiros da fraternidade, eu vou ver que podem ser lugares de apropriação. Se eu entender o migrante, o outro, como alguém que pode contribuir, talvez a nossa discriminação seja menor. E acho que somente a ideia de um direito fundado na fraternidade, que rompe com estes limites, não criando novos, isso que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala em romper os limites territoriais e não criar novos limites. Stephanie, então acho que o direito fraterno, a ideia de fraternidade, ela é muito propícia para quando se trabalha com a situação de migração. Sugiro acrescentar o conceito de hipervulnerabilidade e sugiro também utilizar a fraternidade como desveladora de paradoxos. Porque daí, Stephanie, tanto eu quanto tu, nós vamos parar de dizer que nós temos boas constituições e que nós temos boas leis. Olha o que o Elídio Resta vai dizer. Vale para todos os exemplos da legislação sobre imigração, onde pavorosamente a inimizade se reapresenta. Não? O que tem por trás desta letra, desta lei? Será que esta lei é boa mesmo? Então, Stephanie, eu acho que este é um aspecto que eu estou pensando, que eu ainda não tenho nenhuma certeza, mas que eu estou pensando. Acho que a fraternidade, ela, como desveladora de paradoxos, ela me faz pensar nessa hipervulnerabilidade e como eu me coloco no lugar do outro. Que este é uma coisa muito difícil. Não é um processo fácil. Não sei se te respondi, Stephanie. Respondeu sim, prof. Respondeu e deu vários caminhos a seguir, várias dicas. Muito obrigada. Imagina. A Gina fez um comentário. Eu é que agradeço, Gina. Eu acho que esse é o momento da gente fazer trocas, né? O microfone está aberto, se alguém mais tem algum questionamento, quer aproveitar a presença da professora Sandra. Boa tarde, professora. Quero lhe parabenizá-la pela excelente fala, foi de grande valia e pertinência. E eu queria questioná-la. A senhora disse que o direito fraterno ele tem que ser visto como um ideal, então, a ser buscado subjetivo e coletivamente pelos indivíduos, então ele seria visto como uma meta-teoria. Nesse sentido, seria viável ou não falar em uma positivação do direito fraterno, ainda que no livro o autor entenda que deverá haver uma jurisdição mínima. E um outro questionamento seria uma opinião mais pessoal da senhora, eu acredito, no sentido de que o futuro do direito, ele caminha em direção a um ideal de direito fraterno. Como é o nome de quem perguntou? Camila. Camila, também obrigada pela pergunta, não? Se o direito do futuro, ou o futuro do direito fosse o direito fraterno, não tem por que a gente estar aqui conversando. A fraternidade se apresenta exatamente pela ausência e não pela presença.
Então, Camila, eu acho que este novo momento que nós vivemos de pandemia é um momento que vai nos permitir retomar a estes velhos conceitos, a estas velhas ideias da fraternidade, sabe? A forma como o Elídio trabalha, quer dizer, se a sociedade sou eu no outro, se eu não mantiver o isolamento, se eu não lavar as mãos, se eu não usar máscara, eu vou estar contaminando o outro. Então, estou começando a resposta pelo fim, porque é mais fácil. Então, Camila, eu acho que a fraternidade, ela precisa ter um novo lugar. E nunca como agora, ela tem tanto espaço. Porque agora nós podemos dizer que é uma coisa concreta. Ou nós resgatamos a ideia do outro como um outro eu, pobre, rico, branco, amarelo, etc. Ou vai acontecer o que acontecia na época das grandes epidemias, não? Como, por exemplo, da peste negra, não? Vocês sabem que o que acontecia na época da peste negra é uma coisa assustadora. As famílias esperavam que morressem 3 ou 4 pessoas para enterrar todo mundo junto, porque já não tinha mais graça todos os dias ir no cemitério. Então, junta tudo e vai no final de semana e faz o enterro. As imagens que nós estamos vendo, não, das pessoas sendo empilhadas de norte a sul do Brasil, nos fazem ver que a fraternidade tem um lugar. Então, em termos de futuro e futuro do direito, eu acho que ela tem um lugar. Eu acho que não dá para positivar um direito fraterno. O direito que nós temos hoje é o direito positivado, é fruto de decisão, e por isso um direito contingente. O direito que nós tínhamos até pouquíssimo tempo atrás era um direito natural ou um direito divino, onde nós tínhamos a certeza da justiça. A justiça era aquilo que era definido por alguém e pronto, e tá justo. Hoje, o direito atual, o direito positivado, ele não tem a função de promover justiça. Justiça é um conceito de ordem moral, de ordem ética, de qualquer outra ordem. O direito tem a função de dar respostas jurídicas a problemas jurídicos. O nosso problema é quais os fundamentos de uma decisão de quem decide o que decide pelo direito e quando decide, como decide. Entende? Então, eu entendo que a fraternidade tem um lugar. Não acho, e como tu bem falaste, na ideia da jurisdição mínima, não, ele de resta nunca propôs a construção de um outro direito, mas como se diz a última palavra quando se diz a última palavra. Aquela velha ideia já trabalhada por Luhmann e que ele de resta trabalha também, que é uma pergunta que eu sempre faço, né, Charlize? Que direito tem o direito a dizer o que é direito? E quando o direito diz um direito, quais os fundamentos para dizer isso? Quando eu tomo uma decisão de botar um lenço vermelho, quais os fundamentos para isso? Não? O que fundamenta as minhas decisões no cotidiano? Então, Camila, eu não acho que a fraternidade seja um ideal, até porque ideal é uma coisa difícil, está longe. Eu acho que a fraternidade é uma aposta no desvelamento da humanidade, da própria humanidade, ou seja, no desvelamento do que eu tenho de humano. Não é possível que eu não tenha nada de humano, e não é porque eu sou um ser humano que eu tenho humanidade. Então, não acho que a fraternidade seja um ideal, eu acho que ela seja uma desveladora de paradoxos. É aquela coisa que nos incomoda, não? Se tu tá dormindo tranquilamente e não tem nenhum mosquito no teu quarto, tu não vai acordar. Agora, se tem aquele barulho desgraçado do mosquito, tu acorda. Eu acho que a fraternidade, ela é um pouco isso no nosso ouvido. O que nós estamos fazendo? Que sociedade nós estamos construindo? Quais são os meus limites e quais são as minhas possibilidades? Perfeito, prof. Muito obrigada. Imagina.
Boa tarde a todos, a todas. Prof. Sandra, primeiro eu gostaria de parabenizar pela fala, realmente muito encantadora, ainda depois que a gente lê esse livro, várias coisas vieram à minha cabeça depois da leitura, e principalmente agora com a sua fala, até na questão sobre o que eu quero estudar na minha dissertação. E o que eu quero aqui, não sei bem se é uma pergunta ou algo para a gente refletir junto, no direito fraterno como um desvelador de paradoxos da própria atuação do sistema judicial, na forma que esse nosso sistema judicial está criado, está concebido, na atuação de juízes, de advogados, de promotores. Me veio à cabeça que a gente trabalhou com a prof. Charlize, a questão da violência simbólica perpetrada no judiciário, que afasta essa possibilidade de fraternidade, né? A gente teve agora com o CPC essa questão da mediação, da conciliação, mas que foi puxada para debaixo da asa do judiciário, né? Parece que talvez desvirtuando, né, esses institutos, e a questão mais seria, assim, de como a atuação do direito, desse sistema judicial, muitas vezes, olhando para os conflitos, afasta essa fraternidade e reforça a questão do inimigo e amigo, né? Reforça esse dualismo, muitas vezes tolhe a palavra das partes, né? Onde os próprios advogados falam. Eu vejo que essa atuação no judiciário, se fosse embasada na fraternidade, teria que se incluir a alteridade e a humanidade na atuação judicial em si, e não só no poder judiciário, porque vendo numa questão dos juízes mais, no caso, a imparcialidade não é impessoalidade. Um juiz pode ter humanidade, se colocar no lugar da parte, assim como um advogado não precisa instigar um conflito. Mas nesse sentido, assim, prof, né, de como a senhora vê essa atuação do judiciário, né, no direito fraterno. Teu nome, perdoe-me? Jaqueline, prof. Jaqueline. Sim. Também, assim, super oportuna a tua pergunta, não? E eu acho que a professora Charlize trabalhou muito bem toda essa ideia da violência simbólica que vem lá de Bourdieu, não? Quer dizer, é o olhar que me destrói, não? Pensa nós mulheres, não, que somos proibidas de usar uma saia mais curta, porque senão onde nós vamos, primeiro olham para as nossas pernas, depois para o nosso rosto, ou quantas vezes nós já ouvimos a pergunta, não, como é que pode tu, não eu, né, porque eu já passei dessa idade, ter uma reflexão tão oportuna, quer dizer, como se este olhar de apropriação. Tem uma autora que se chama Tamar Pitt, que trabalha com toda essa ideia da violência e de como a violência se apropria dos nossos corpos e de como o direito acaba se apropriando dos nossos corpos. Acho que a primeira questão, quando a gente trabalha com fraternidade, é entender que um conflito ele vai ser resolvido, talvez, com um outro conflito. Não, quer dizer, e aqui vem um pouco de Luhmann, não? Quando eu, nesta sociedade, tento reduzir a complexidade, eu incremento a complexidade, ou seja, quando eu resolvo um problema social, ao resolver um problema social, eu crio um novo problema. Quer dizer, este novo problema pode ser não positivo ou negativo, mas é assim. Se a gente pensar no livro A Era dos Direitos de Norberto Bobbio, o que ele vai dizer? O que ele vai dizer? Ele vai dizer, primeiro, eu tenho os direitos civis. Quando eu consigo os direitos civis, eu luto pelos políticos, mas eu não deixo de lutar pelos civis. Eu não deixo de lutar pelos políticos, pelos de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta dimensão, pelo direito do meio ambiente, etc. e tal. Então, quando eu tenho a fraternidade nessa relação de pensar os conflitos, tem que pensar sempre na fraternidade como desveladora. Uma outra questão, quando a gente pensa em conflito, é pensar na relação direito e tempo. E daí ninguém melhor do que François Hoste. Mas aqui a gente tem que pensar nos tempos inquietos, que ele de Resta também vai falar, e que nós temos, não? Porque se o futuro, para minha geração, era uma promessa, quer dizer, estuda, te forma, faz uma boa faculdade que tu tem um futuro garantido,
para a geração de vocês, o futuro não é uma ameaça. O futuro não é uma promessa. O futuro é uma ameaça. É um risco. Não se sabe o que vai ser. Quer dizer, então, assim, não é simplesmente a ideia de, bom, o que eu vou ser no futuro? Não, eu tenho alguma possibilidade, como isso vai ser construído? Não? Então, quando tu fala em conflitos, utilizando a metateoria do direito fraterno, é importante pensar neste desvelamento que a fraternidade traz. O poder judiciário. Bom, o poder judiciário, ele é aquilo que nós somos, não? O Brizola, o velho Leonel Brizola, ele já dizia, bom, o governo é o que o povo quer. Que história é essa de dizer que o judiciário está acima, abaixo? E eu me lembro, quando eu comecei a dar aula, 1987, no período ainda antes da nossa Constituição, uma ocasião, eu questionei um juiz como ele fazia para conhecer a realidade, porque, bom, em 1980 os juízes ainda estavam muito distantes de tudo e de todos, não? E um juiz me disse, para conhecer a realidade, uma vez por mês, eu pego o ônibus na Praça 15, em Porto Alegre, e vou do início ao fim da linha. A Praça 15 é aquela que fica ali perto do mar, dos Correios, etc. e tal. Uma vez ele parava ônibus. Então, para ele conhecer a realidade, ele fazia isso. E eu fui entender isso somente nos anos 90, quando sai aquele livro Corpo e Alma da Magistratura, acho que é do Werneck Viana. Quem é que escreveu Corpo e Alma da Magistratura? Quem está por aqui o livro? Bom, mas é uma pesquisa que saiu pelo IPERJ, se não me engano, é Corpo e Alma da Magistratura. E quando eles vão demonstrar que os magistrados, até aquela década, são filhos de outros magistrados, ou são filhos de engenheiros, ou são filhos de médicos. Então, eu brincava, parece que para ser juiz tem que ter um gene jurídico, tem que ter uma família que tem toda essa história. É claro que mudou muito. Mas se eu perguntar para vocês quantos juízes, quantos promotores negros vocês conhecem, a gente vai ver que nós conhecemos pouquíssimos, não? Pouquíssimos. Um outro tema que então, acho que assim, o Poder Judiciário, hoje ele mudou muito, ele é responsável por muitos avanços. Uma outra coisa, gente, extremamente importante, que a gente criticava no início, mas é todo o processo de judicialização da saúde, por exemplo. Não, o processo de judicialização da saúde tem garantido um acesso à saúde através do Poder Judiciário. Por que hoje nós falamos em desjudicialização da saúde? Porque hoje nós temos estratégias e técnicas de mediação que podem atuar neste viés. E tu me traz a questão da imparcialidade, não? E da neutralidade que muitas vezes as pessoas dizem. E aqui, Charlize, eu estou entendendo esta fala muito mais como um diálogo e como uma aula normal, não? Mas sempre que eu trato desse tema da imparcialidade, eu dou o exemplo das mães. Nós, mães, adoramos dizer, eu gosto dos meus filhos tudo igual. Pura mentira, mentira deslavada. Não? Quando a gente diz eu sou imparcial, é mentira, eu tenho mais proximidade com um do que com o outro, porque um se identifica mais comigo, porque o outro compete mais comigo, e quando é que eu vou fazer menos mal para o filho que eu gosto menos? Não é o meu caso, porque eu tenho 2 filhos, eu gosto deles bem igual, mentira deslavada. Quando é que eu vou poder me controlar dos meus impulsos de gostar mais de um do que do outro? Quando eu me dar conta que eu tenho mais afinidade com um do que com o outro. E aqui entra a fraternidade como desveladora. Quando ela me diz, Sandra, tu não pode negar os teus sentimentos, os teus limites, porque é somente quando tu enxergar os teus limites que tu vais ver as tuas possibilidades. Então, a imparcialidade, a impessoalidade, ela acaba não existindo. É claro que quando alguém decide a partir dos seus fundamentos. Sempre dou o exemplo do alcoolismo. Se eu não sei que o alcoolismo é uma doença biopsíquico-social, eu nunca vou decidir adequadamente sobre um alcoolista. Então, não sei se te respondi, Jaqueline, mas acho que
as suas reflexões, elas estão muito corretas, e de novo a fraternidade entra como desveladora. Quer dizer, sabe o que é a fraternidade? É aquela coisa chata, tu arruma toda a casa quando tu tá esperando uma visita, e tu deixa a linha e a agulha lá no fundo da gaveta onde tu empilhou tudo. E vem a visita e caiu um botão e quer aquela linha e aquela agulha. Quando tu vai abrir a gaveta, cai toda a porcariada que tu tinha escondido das visitas. A fraternidade é isso, é escavar lá no fundo, ver o que tem por trás da aparência. Obrigada, prof. Imagina. Sandra, eu vou fazer a leitura aqui de 2 questionamentos que estão no bate-papo de 2 alunas nossas do mestrado. Uma delas é a Lara, que nos parabeniza pela sua fala e faz o seguinte questionamento, abrindo aspas. Ainda que pensemos numa ideia de mediação e diálogo nos espaços judiciais, e considerando que o diretor propõe um plano horizontal de diálogo, na sua opinião, a presença de um Estado como pano de fundo de uma mediação judicial permite falarmos em espaço fraterno de diminuição de vulnerabilidades entre os ainda considerados litigantes? E, juntando com essa, a Annelise, também nossa aluna do mestrado, questiona de que forma buscar uma efetividade do direito fraterno em uma sociedade individualista eivada de incertezas, inseguranças e medos. Como buscar a efetividade da fraternidade dentro do direito, já que, por exemplo, o indivíduo que comete um crime, mesmo após cumprir a sua pena, carrega esse estigma para o resto da sua vida, impedindo a conquista do emprego, o próprio reconhecimento de pertença no meio social. Ótimas perguntas. Com relação à primeira, sobre a mediação, não. Eu acho que tem que buscar exatamente onde ela não existe. Onde ela existe, nós não precisamos fazer nada. Quando a casa está arrumada, pronta, a gente não precisa arrumar. A gente precisa arrumar onde ela não está. Não? Como é que eu vou encontrar na mediação a fraternidade? Eu tenho forma, assim, mesmo tendo um Estado repressor, mesmo tendo todo um aparelho que me diz o contrário, é ali que eu tenho que buscar a própria fraternidade. Então, para a primeira questão que a Lara fez, eu acho que sim. Eu acho que é exatamente ali que nós temos que buscar, que é o que a Annelise vai falar. Bom, como é que eu vou buscar a fraternidade numa sociedade individualista? De novo, a mesma fórmula. Por que nós temos individualismo? Porque nós somos competitivos. Como romper com isso? Rompendo. Como é que eu transformo? Transformando. Como é que eu aprendo a fazer amor? Fazendo amor. Como é que eu aprendo a fazer fraternidade? Fazendo fraternidade. Então, a primeira coisa é saber, bom, tu colocaria como jardineiro, como empregado, como secretária na tua casa um ex-presidiário? Ah, não, eu não, porque eu tenho filho. Aqui está o lugar da fraternidade, entende? Quer dizer, a fraternidade tem esse lugar de desveladora de paradoxos. Por isso que Elídio Resta fala que ela é uma aposta. Então, Lara e Annelise, não sei se eu consegui responder adequadamente, mas eu acho que é exatamente no lugar onde ela não existe que nós temos que buscá-la. E por isso, buscar fraternidade na relação professor-aluno, na relação orientando-orientador, não, quão difícil é, e o quão difícil muitas vezes é também os alunos entenderem o próprio professor. Vocês imaginam uma professora velha como eu, que só sei responder e-mail, nem senha de Facebook eu lembro, não? Como é que eu estou me virando com estas aulas à distância? Tem dias que eu tenho vontade de chorar. Na semana passada, uma colega minha, uma professora mais ou menos da minha idade, surtou em sala de aula e teve que ter afastamento médico porque ela não deu conta dessas aulas virtuais, não? Então,
é todo um outro momento em que a gente tem que apostar na potencialidade que nós temos. E a fraternidade nos convida a apostar na humanidade interna que nós temos, que nem sempre veio para fora. Então, acho que quem trabalha com mediação, trabalha sempre com o limite, não? Com o limite. E nesse limite é que estão as potencialidades. Acho que a fraternidade será o grande espetáculo desta nova realidade. Mas não será um espetáculo superficial, será um espetáculo do teatro verdadeiro, quer dizer, não é aquele espetáculo de que eu vou para Paris, mas não preciso subir na torre, basta que eu faça a foto e ponha no Facebook, quer dizer, tudo tem que estar lá, não, tudo tem que estar hoje nas redes, nós somos aquilo que as redes nos indicam para ser, não? Então, Annelise, eu acho que é desvelar os nossos primeiros paradoxos das pessoas que vivem conosco. E o processo de transformação social sempre é um processo muito lento, mas é um processo no qual eu tenho que me envolver. E aqui, talvez, resgatar o sentido de solidariedade, de fraternidade. A fraternidade é muito maior, na perspectiva que dá Elídio Resta, do que a solidariedade. Posso? Claro. Boa tarde, prof. Sandra. Uma alegria, uma tarde indescritível mesmo. Eu acho que a prof. Charlize foi muito feliz quando começou com o Porquê a Guerra, e aí veio na sequência com outras obras, enfim, mas agora o direito fraterno, e não por fim, mas assim como uma cereja do bolo, a sua presença hoje na nossa aula. Então, meu nome é Silvia, eu sou aluna do mestrado, e quero primeiro agradecer, depois parabenizar, ou vice-versa, como achar melhor. Não sei se seria também assim uma pergunta, mas quando as colegas falam, né, será que seria o caso de positivar isso? Como efetivar isso num mundo tão individualista? Podemos aproximar esse direito fraterno daquele desejo ou daquela tríade de Vará, quando ele fala em desejo, vontade de viver, uma nova aposta com a vida, a esperança, em sendo algo mais subjetivo, porque tem que ser uma coisa que venha numa dimensão mais subjetiva mesmo, de dentro para fora. Seria o caso de se relacionar, então, esse direito fraterno com essa normatividade antecipatória, uma esperança, uma fantasia do improvável que Vará se reporta, um caminho de uma esperança, uma normatividade imaginária, algo mais nessa linha de subjetividade mesmo? Pode-se pensar assim? Silvia, pode sim, mas o direito fraterno, na perspectiva da fraternidade como desveladora de paradoxos, acho que tu lembrou muito Vará, muito bem Vará, e neste livro, Introdução ao Direito, no capítulo 5, eu estava lendo hoje pela manhã, os métodos de interpretação da lei como recursos ideológicos e políticos. Eu gosto muito deste texto. Eu acho que, como a gente vê uma série de dificuldades em implementar a fraternidade, exatamente porque ela me obriga a colocar-me no lugar do outro, nós achamos que positivar resolve. Positivar é o caminho mais fácil, sabe? Porque se eu positivo, ele está ali, eu não preciso fazer mais nada, ele está escrito. E eu acho que, por isso, nunca vai existir um direito fraterno positivado. Acho que a fraternidade sempre vai ser um pressuposto que vai incomodar o direito positivado, o direito dado. Acho que nós temos que ter cuidado, assim, porque
se o direito entra em crise, se uma situação entra em crise, a gente propõe uma reforma. Como a gente nunca reforma os reformadores, nós propomos uma nova lei. Então, quando Elídio diz que é livre da obsessão de uma identidade, um direito positivado, eu não tenho ideia como seria. Agora, eu tenho ideia como é o direito atual sendo analisado através do pressuposto da fraternidade. E aí, sim, tu tem total razão em juntar com o Vará. Elídio conheceu o Vará bastante bem, conheceu na Argentina e conheceu aqui também. Assim como Elídio conheceu uma outra figura que faleceu esse ano, que é um argentino também, de Córdoba, o Oscar Correias, não? Quando Oscar Correias questiona, o direito é fruto de um discurso que diz o direito e tantos outros que aceitam o próprio direito. Claro que depois toda a ideia de direito e discurso, ela está muito no texto de Habermas, na mudança estrutural da esfera pública. Mas esses autores nos ajudam nessa reflexão de quanto a fraternidade tem a função de ser desveladora de paradoxos. Eu acho que ela nunca será positivada. Não tem por que ela ser positivada. Além disso, tem uma menina, uma professora, só que em confronto comigo ela é uma menina, que é a Clara Machado, que publicou junto comigo na revista de vocês, eu acho, Charlize. A Clara Machado fez um estudo muito interessante, acho que foi ainda no mestrado, quando ela identifica que a fraternidade ou correlatos estão presentes em 182 constituições. Então, nós não precisamos de mais direito, nós não precisamos de uma positivação maior, nós já temos ela positivada. A questão é como é que eu vou apostar neste pressuposto que me desacomoda, que me faz sair do lugar. Eu penso, quando eu falo, as meninas questionaram e a gente fica se questionando também, é justamente porque nós já temos tanta coisa positivada e que nós não conseguimos efetivar. Enquanto não há essa legitimação da população, das pessoas, no sentido de assumirem e de fato, terem isso legitimado para a sua vida, o direito não serve para nada, ele é apenas uma lei morta. Quer dizer, nós temos a lei do feminicídio, nós temos lei de proteção ao idoso, nós estamos muito bem positivados, poderíamos dizer assim, né, no papel, mas nós não estamos conseguindo efetivar. Então, eu acho que a efetivação do direito fraterno seria apenas mais uma positivação que talvez não resultaria em nada. Eu acredito, inclusive, que nós temos o direito fraterno dentro dessas nossas legislações. A Cláudia, que fala da hipervulnerabilidade, ela trabalha isso dentro do direito do consumidor, por exemplo, né? Então, você tem esse pressuposto do direito fraterno nas outras. Então, por isso que me vem muito a questão de Vará, quando ele fala nesse desejo, nessa vontade, que é algo muito subjetivo, não tem a ver com essa objetividade do direito positivo. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Obrigada, prof. Sim, e a professora Luciane Cardoso Barzotto tem um artigo na RDC, que é na Revista do Direito do Consumidor, onde ela fala também da fraternidade. Eu também tenho um artiguinho, mas eu recomendo muito mais o da professora Luciane Cardoso Barzotto, que ela trabalha bem com esse tema. Obrigada. Imagina. Nós não temos mais nenhuma pergunta aqui no bate-papo. Tem alguém mais que deseja fazer? Então, claro, Inácio, por gentileza. Obrigado. Prof. Charlize, em nome da senhora, queria cumprimentar a nossa palestrante e dizer boa tarde a todos os colegas. Não querendo me delongar, e voltando a um assunto que a prof. Comentou
sobre os filhos, vocês lembram de um comentário que eu fiz esses dias pedindo que para os colegas, se o mundo fosse gerenciado por mães, seus conflitos seriam menores ou maiores? Muito maior. Eu esses dias trouxe esse assunto à pauta, à tona, numa sala de bate-papo que a gente teve sobre conflitos. A minha pergunta é se a solidariedade, se ela se torna maior ou menor, ou mais compreendida ou menos compreendida, se ela for praticada entre seus pares que você conhece pessoalmente, ou se você a pratica para terceiros, de pessoas que você não conhece. Eu vou tentar ser mais claro, que normalmente eu tenho dificuldade em ser compreendido em certas colocações. Devido, se a senhora disse que já tem uma certa idade, imagina a minha, né? Então, eu já vim parar no direito por incompreender o direito, certo? Não concordar com as decisões tomadas ou as ideias onde foram baseadas as decisões, correto? Então, quando nós falamos, vamos supor assim, eu com meus filhos, eu escolho as palavras diferenciadas para falar com eles do que quando eu falo para pessoas estranhas. Normalmente, quando você fala para uma pessoa que está perto de você, você escolhe mais as falas para minimizar o litígio. E quando você toma uma decisão por outros que não te afeta pessoalmente, as palavras ou as frases não são tão bem escolhidas. Eu estava procurando, Inácio, muito obrigada. Eu vou adotar essa tua palavra. Eu vim para o direito por incompreender o direito. Inácio, eu sugiro que tu leia este poeta de Mato Grosso do Sul, que se chama Manuel de Barros. Eu tinha aqui o livro... Já li ele, professor. Então tá. Então tá bem, tá bem. Não precisa te dizer mais nada. Como eu disse, eu já tenho uma certa idade, onde eu já tive várias passagens por vários lugares e várias leituras. Então, eu acho que Manuel de Barros, junto com outros autores, ele traz exatamente o incompreender é o primeiro pressuposto para compreender. A fraternidade é esta desveladora, é esta coisa que me incomoda. Eu não consigo ser fraterno no meu trabalho e não ser fraterno em casa. Entende? Então, eu acho que quando tu trabalhas com uma teoria como essa, como a meta-teoria do direito fraterno, ela tem que estar quase no teu corpo, sabe? Marx, quando escreveu O Capital, ele, ou quem escreveu por ele, diz uma coisa que é muito interessante. Ele diz que a terra é a continuidade do corpo do agricultor. Depois, José Saramago retoma esse pensamento de Marx num romance que ele faz com uma viúva que perde todas as terras, e ele diz: a terra é como se fosse parte do corpo do agricultor. Então, eu acho que a fraternidade ela tem que fazer parte de todos os nossos atos e ações. Não, eu tenho que ser a Sandra mãe, e acho que se nós mães conduzíssemos a humanidade, acho que a gente teria muito problema, sabe? Ou talvez muita solução. Uma ocasião, o professor Elídio Resta, ele sempre foi meu grande professor. A minha filha tinha 5 anos de idade, e eu dizia para o professor: professor, acho que eu estou errando tudo com meus filhos. E ele me disse: Sandra, não te preocupa, com os filhos a gente tem que escolher se vai errar mais, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo. E é assim mesmo, porque é um processo de aprendizagem. Então, acho que assim como a gente aprende a ser humano, a gente aprende a ser fraterno. E não é que ser fraterno significa dividir tudo, essas velhas ideias de uma esquerda que não existe mais e que faliu,
ser fraterno é ser fraterno comigo mesmo. É dizer, bom, hoje eu vou me dar o prazer, de comer uma comida diferente, de tomar um bom vinho. Para quem não é alcoolista e pode tomar vinho, esse é um ótimo período para tomar um bom vinho. Quer dizer, sempre é um período para tomar um bom vinho, né? Para quem pode. Então, acho, Inácio, que a fraternidade é um aprendizado do dia a dia. E a gente aprende a fraternidade não quando a gente pratica a fraternidade, mas quando a gente não pratica. Porque a fraternidade está muito próxima dos direitos humanos. Quando é que eu vejo os direitos humanos? Quando eles são garantidos? Não, quando eles são violados. Então, a fraternidade, ela demonstra a sua cara, a sua face, vai dizer Elídio Resta, na não fraternidade. Não sei se te respondi, vou pensar um pouco. Um outro autor, se tu já leste Manuel de Barros, que eu sugiro que tu leia, é Mia Couto. E tem um livro muito bonito dele, que é Mulheres de Cinza. E Mulheres de Cinza. Tem um outro, um rio chamado não sei o quê, mas esse Mulheres de Cinza é muito bonito. Se tu tá questionando essa questão das mães, não, e da família, leia esse livro que é muito bonito. Aqui tá o que eu falei para vocês antes, das escolhas trágicas do Guido Calabrese. Fico grato pela sua pronta resposta. Obrigado, professor. Imagina, eu que agradeço. Sandra, eu tenho aqui mais 2 questionamentos, 3, na verdade, e aí nós fechamos essa rodada de debate. Tá bom. Eu tenho 2 alunas que não estão conseguindo fazer perguntas me enviaram pelo WhatsApp. Uma delas é a Maria Helena, que nos coloca que, antes de iniciar a sua fala, nós estávamos já na sala conversando e contextualizando a obra, e comentamos sobre esse movimento das redes sociais que estamos visualizando a partir da morte do George Floyd nos Estados Unidos e como isso movimentou as pessoas para levantar uma bandeira de a vida, os negros importam, né? O negro importa. E ela pergunta qual é a influência que o direito fraterno teria nas mídias sociais, considerando este movimento que comento aqui. A Larissa comenta sobre o perdão judicial, uma possibilidade, então, que a lei nos traz diante do cumprimento de alguns requisitos, se não seria uma forma de nós termos a fraternidade, né, um direito constitucional fraterno. E nós temos aqui no nosso bate-papo o nosso aluno Gabriel Hartmann, que ele é do mestrado, que ele, abrindo aspas, no início da palestra, a professora citou o Stefano Rodotà, que trabalha perfeitamente os aspectos tecnológicos. Se atualmente, com a expansão tecnológica que vivemos, Elídio Resta fosse reescrever o livro que estamos debatendo, acredita que ele poderia expor novos ou diferentes aspectos já abordados na obra? Então, ficam esses questionamentos para o nosso fechamento. Legal, posso começar pelo Gabriel? Até porque, assim, hoje ao meio-dia, eu passei do meio-dia até 10 para as 2, quando entrei na sala com vocês, discutindo com ele de Resta a tradução, não? E eu não perguntei isso para ele, mas eu acho que ficou muito subentendida. Ele não mudaria absolutamente nada do que ele escreveu no livro, sabe? Porque a gente está revendo a tradução, está revendo palavras e se mantém. Então, eu acho que neste momento ele escreveria a mesma coisa. Com relação ao Rodotà, o Rodotà, eu acho que um dos últimos livros dele é sobre o amor, direito ao amor, que é este texto aqui. Aqui também ele diz o seguinte, ó, falar de direito do amor não serve a legitimá-lo. O amor não tem necessidade de legitimação. O amor
quer fazer de si mesmo um direito para realizar-se plenamente. Eu acho que isso vale para a fraternidade. E aí, entrando no que a Larissa diz, não, Larissa, eu acho que positivar a fraternidade é deixá-la do lado, mas eu acho que nós temos o que Elídio vai chamar dos canteiros da fraternidade. Eu acho que o perdão judicial é um canteiro, sim, até porque o ato do perdão, gente, é muito difícil perdoar alguém. É muito fácil perdoar da boca para fora, mas lá no coração é muito difícil. Lembram de Luc Usman, este belga, acho que ele era belga, sim, quando ele falava no garantismo penal, ainda antes de Ferraioli, e ele dizia, acabar com as prisões é muito fácil, basta jogar uma bomba, botar fogo, etc. e tal. O grande problema é acabar com as prisões que estão nos nossos corações, né? E Maria Helena está me incomodando muito esse movimento nos Estados Unidos, sabe? Muito, porque eu acho que ele está gerando uma violência. Atenção! Nós temos que ser contrárias ao racismo, não simplesmente dizer eu sou contrária, mas nos nossos atos e nas nossas ações e assim por diante, não? Mas eu acho que o negro importa e importa muito, faz toda uma diferença. E acho que este movimento está se utilizando, não, para praticar determinadas violências que o movimento negro nunca concordou. Então, acho que o que nós estamos assistindo nos Estados Unidos é a falência quase que da humanidade, mas é neste lugar que nós temos que resgatar a humanidade. Estas cenas de violência não me incomodam, porque me parece que elas não estão dizendo que o negro importa, elas estão gerando uma violência em cima de um sério movimento. Tá? Então, acho que a gente tem que ter muita atenção com isso, não? Muita atenção com a aparência dos fenômenos. Eu havia comentado sobre o fechamento dos questionamentos, mas também dando aqui o espaço, o Isaac nos trouxe uma, então aí fechamos, certo? Como se efetivar um direito fraterno nos casos em que não se tem discricionariedade para decidir? Exemplo, no direito administrativo e tributário, muitas regras devem ser seguidas sem possibilidade de serem valorados pelo judiciário ou pelo agente público. Se seria uma atitude fraterna ou não. Nesses casos, de que forma a fraternidade se efetiva em uma norma que não deixa margem de discricionariedade? Olha só, Isaac, esse é um tema para a gente pensar, e eu te convido a pensar. Mas sempre, mesmo no direito tributário, no direito administrativo, uma decisão poderia ser diferente da que foi tomada. Eu não tenho um fato, uma lei, eu tenho um fato e várias leis, porque eu decido por um caminho e não por outro. Então, eu acho que a fraternidade, ela pode ela pode subsidiar qual a decisão eu vou tomar, não? Acho que no judiciário já tem um discurso e um entendimento do lugar do outro. E nesse sentido, ainda com a questão da Maria Helena, acho que as redes sociais elas são importantes, não? Porque elas me fazem ver que lugar eu estou ocupando. Porque uma outra questão importante é que esta é a sociedade da autorresponsabilização. Eu sou responsável pela sociedade que eu estou construindo, que nós estamos construindo, não? Então, Isaac, eu não tenho uma resposta pronta, mas acho que tanto no direito administrativo como no tributário é possível tu tentar entender por que tu está decidindo por um caminho e não por outro. E também a fraternidade não é somente a aplicação da lei, mas é a forma como eu estou agindo, como eu estou operando dentro do próprio judiciário.
Embora eu tenha mencionado que esse é um fechamento, ou seja, um fechamento de debate, é apenas um termo que usamos pela conclusão deste encontro. O debate ele permanece, as inquietações elas persistem, até porque estarmos aqui reunidos não é tão somente por uma disciplina, no caso dos alunos ou de vínculos com mestrado, doutorado, graduação. O que nos faz estarmos reunidos é justamente este propósito em comum que compartilhamos. E é justamente nesse sentido que o Elídio nos traz, que a Sandra tão bem compartilha na tarde de hoje. Esta esperança comum que compartilhamos de um resgate da humanidade, de superarmos essa sociedade tão individual, tão líquida nas suas relações, que perpassam pelos anos, que afastam uns dos outros e que perdemos justamente a capacidade de nos importarmos, de sentir, de tocar. Talvez esta pandemia, como tudo na vida tem lados bons e ruins, ela venha a nos possibilitar estes resgates, esse momento em que nós estamos de refletir, não só de agir e interagir, mas também de transformar, que é a proposta, então, da metateoria do direito fraterno, que Elídio nos trouxe e que Sandra nos traduziu, não só na obra, mas nessa incrível tarde hoje. Sandra, falo aqui em nome de todos que tiveram esse privilégio de ouvi-la. Agradeço profundamente pela tua disponibilidade, por essa abertura, por estar disposta a deixar sementes. Muitos aqui já têm a leitura da obra, farão novamente, outros não, e eu já me comprometi em compartilhar o arquivo dela, justamente porque são essas sementes de esperança que fazem com que nós não percamos a esperança de mudanças, de humanização, de sensibilidade, de estarmos juntos. Então, receba aqui o nosso reconhecimento e nossa gratidão.